Então, vamos desligando os microfones e vamos nos desligando do nosso dia, vamos deixando para lá tudo que nos aconteceu no dia de hoje. Vamos respirar fundo. Vamos respirar fundo e suavemente, sentindo este momento presente, sentindo nosso corpo no aqui e agora, sentindo a nossa respiração, relaxando todo o nosso corpo e percebendo a leveza que já se faz ao nosso redor, percebendo a luz que vem do alto e nos iluminar, percebendo a presença do nosso anjo da guarda, nosso amigo e fiel companheiro. E assim, vamos nos conectando com muita amorosidade. Vamos nos conectando com muita amorosidade a toda egrégora da Casa Lucas de Assis, a tia Ziza, aos irmãos franciscanos, às irmãs Clarissas, a Lucas de Assis, Francisco de Assis, esses mentores, esses guias de luz, e vamos nos conectando à equipe que nos acompanha toda terça-feira nos nossos estudos, que nos auxiliam para maior entendimento, nos auxiliam no nosso progresso e evolução. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, até Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso irmão maior Jesus e à nossa Mãe Santíssima. E assim, envolvidos nessa luz, nesse amor, com nossos corações entrelaçados, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Retomando os estudos do livro Voltei, capítulo 12, Entre Companheiros. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual. E além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Se é verdade que os maus, por vezes, prosseguem caminho algemados às realizações escuras, é certo igualmente que a tarefa do homem bem-intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Há 1000 ângulos diversos em cada missão de benemerência e a providência divina favorece em toda parte a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Meus primeiros contatos com os associados de serviço espiritista cristão representaram para o meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto
verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiria avante, lutando, servindo e aprendendo. A certeza de que marcharia sem violência e sem saltos em minha própria regeneração e aperfeiçoamento enchia-me de otimismo e esperança. Visitas fraternas. Enlevado e ditoso, com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilom e Schutel vieram abraçar-me. Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Auréolas de tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante. Indagaram, bem-humorados, de minhas impressões iniciais da experiência nova. E quando comecei a relacionar as surpresas, notei que faziam o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de só menos importância. Schutel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira em Matão e falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual com tanto entusiasmo que, francamente, lhe invejei a posição íntima. Guilom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos. Prometeram-me ambos que, a breve tempo, eu retomaria as minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Opinião autorizada. Perguntando a Guilom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou: Ora, Jacó, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco. Fazem a corrida no estádio da fé. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. A liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa, atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã, e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista.
O concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante do que parece. E nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Estamos diante de agigantado esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto. Assim, é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance, em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausentes de qualquer problema intricado e desagradável do personalismo menos digno, que somente orgulho, egoísmo e vaidade representa. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. E com um sorriso que bem lhe expressava os altos atributos de psicólogo, terminou. É preciso evitar as complicações de nossa morte. Informações da luta espiritual. Quando indaguei se moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação, a que eu fora conduzido pela ternura da filha, responderam negativamente. Declarou Guilom residir em plano diferente, em companhia da genitora que o aguardara além túmulo, com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa, ainda materializados no mundo. E Schutel fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo em que Guilom fora compelido a sediar-se, atendendo ao coração. Comentaram ambos o serviço de espiritualidade a desdobrar-se em todas as direções. Reportou-se Guilom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio aos espíritos das trevas, lembrando com calor as sessões do Grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão. E contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas à moradia dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória, em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem, por mais dilatado tempo, à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal, em que se comprazem até que o domínio supremo os revolva. A ação contra o crime e contra a ignorância, nas esferas que rodeiam a experiência carnal, é vigorosa e incessante. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana, com entendimento e aplicação das bênçãos divinas, somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo. Encareceu que o espiritismo evangélico
é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de milhões de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí, continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade não trazem, senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais. Com a perda do instrumento da carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino, e sim do esforço de extensão desse reino na Terra mesmo. Agora que nos achávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela. E se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Noite divina. Fim da palestra instrutiva e longa, Guilom e Schutel convidaram-me a visitar o rio junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, aqueceu prontamente. A excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Despedi-me de Marta pela primeira vez, após haver ingressado na experiência nova. E, me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sob as venerandas árvores do parque, amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas no fundo daquele júbilo com que se davam as mãos umas às outras, em graciosos cordões, quais coros de anjos, repontava a manifesta saudade das afeições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. As melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Guilom indicou-me os pequeninos saltitantes e comentou: para as mães angustiadas nos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos. Carros fulgurantes, muito diversos do que conhecemos no mundo, adornados de flores radiosas, passavam não muito além, celeramente, talvez em busca de esferas próximas. As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Pusemo-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma interrogação que procurara calar desde o princípio. Guilom, exclamei hesitante, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, adiantando, porém, que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção ao grande templo.
reconfortado e feliz, decidi esperar. Final de capítulo. Bom, a gente pode fazer análise só dos personagens que ele cita aí, da questão da vibração do local onde ele foi recepcionado quando desencarnou, né? Em relação a nós, desde o momento que ele desencarnou, o irmão Jacob, com todas aquelas situações, né, que ele vai se defrontar com um mundo que ele achava que seria superior, mas toda essa situação vibratória é superior à nossa crosta aqui terrestre. Ele não foi atraído a uma zona intermediária inferior, onde a maioria dos espíritos são atraídos. Claro que isso por mérito dele, só que na concepção dele pessoal, ele achava que ele tinha mérito para estar mais acima. Essa comparação a gente tem que fazer. A filha dele, a Marta, o irmão Andrade, que foi o mentor dele, o orientador espiritual dele durante a encarnação passada, e que até no próprio centro espírita, onde ele trabalhava, ele tinha esses contatos com o irmão Andrade, e ele vai agora, nessa área intermediária superior, ele vai ter um contato, então, com Guilherme Ribeiro, tá? E com Caibar Schutel, que são dois personagens do espiritismo que têm obras deles, eles foram assim presentes lá na literatura do próprio Chico Xavier, quando foi organizado lá o Parnaso de Além Túmulo, e que eles foram poetas também, foram políticos na época do Estado Novo no Brasil, e haviam desencarnado anos antes, né? Mas bem antes até já havia desencarnado o Bittencourt Sampaio, que até é nome de centro espírita lá um grande centro espírita, até o Bacelli trabalha lá em Uberaba, que tem uma obra social imensa, grande lá e bem consistente. O que é consistente? Obra social que tem segmento. Porque às vezes a gente está entusiasmado com uma obra social, faz um pouquinho, algumas semanas, um mês, 2 anos, né, e morre. Agora, a obra social consistente é aquela que tem início, meio, desenvolvimento e segmento, né? E a gente vai alimentando isso. É muito melhor, aí um parênteses para ser feito, é muito melhor ter uma obra mais consistente e persistente do que ter esses espasmos. O que acontece agora, nós vamos se aproximar do Natal, daqui a menos um mês, o que tem de gente que doa, realmente até que bom que se doa e tudo, mas para por ali. Já o Ano Novo já não tem nada, janeiro agora dá uma parada. Parece que o estômago das pessoas ou as necessidades, elas também tiram férias. Não é. Então, a persistência vai ser assim, aquela. É melhor ter, de forma persistente, um trabalho social, e acho que a atividade, né, dos centros espíritas, a gente vê assim, os exemplos. O próprio Chico Xavier, quando fundou a primeira casa dele, foi lá em Pedro Leopoldo, São Luís Gonzaga. Eles erraram o nome, eles queriam dizer o São Luís, aquele que foi rei da França, que também é santo, São Luís, que era o mentor espiritual do Kardec, e aí o Kardec, Chico Xavier, né? E eles erraram o nome e falaram em São Luís Gonzaga. E aí se apresentou também São Luís Gonzaga, que também era um cristão da primeira hora, um homem dedicado à saúde, era prático da saúde, seria o médico, né? Naquela época dele lá, na França, e ele colocou como condição para o Chico Xavier: eu posso convidar ele para ser o patrono do Centro Espírita São Luís Gonzaga, e ele disse: eu aceito, desde que vocês não deixem de ter assistência social e ajuda humanitária aos doentes. Isso o Chico Xavier diz que ficou assim, preso mentalmente, como se fosse um vazio, se ele não... Toda semana, durante toda a encarnação dele, ele tinha que se dedicar a pessoas. Então, por isso que ele saía, ia na favela, ia nas vilas, ia nos doentes, se interessava. Era médico receitista, recebia da equipe do Bezerra de Menezes, ou diretamente do Bezerra de Menezes, as recomendações, e passava. E ele tinha sempre essa coisa: eu vou decepcionar o São Luís Gonzaga. Eu não posso. E ele disse assim: vou auxiliar vocês, mas tem que ter trabalho social e auxílio persistente aos desvalidos. Isso é só um parênteses. E o outro parênteses é também esse São Luís Gonzaga e o Emmanuel, que depois, mais adiante, passa a atuar diretamente com o Chico Xavier. No primeiro momento, o Emmanuel não estava com
o Chico Xavier, porque ele estava encarnado no Brasil, lá no Pará, Padre Amaro. E ele, quando desencarnou, teve a proximidade do Brasil, Padre Amaro, para seguir a longa trajetória dele com o Chico Xavier até o momento que ele reencarnou, aí por volta de 2000. Agora, o Emmanuel dizia para ele, não te preocupa com as atividades do Centro Espírita. E aí o Chico Xavier abria o Centro Espírita 2 vezes por semana, e tinha dia que em Pedro Leopoldo não vinha ninguém para tomar passe. Ninguém aparecia, e estava ele lá, abria, lia o Evangelho, fazia as orações e tudo. E o Emmanuel, aí um dia aparecia 1, 2, 3, ele... Aí chegou uma hora, ele perguntou, Emmanuel, meu irmão, o que eu faço? Quem sabe a gente vai fazer outras coisas e eu não abro hoje. Abre. Abre porque está lotado o centro. Estava lotado de espíritos desencarnados naquela região e que se confortavam e que eram dali com maior facilidade encaminhados às áreas de recuperação, os pronto-socorros, os hospitais e assim por diante. Então, não está vazio, ele está cheio. O segundo momento, tu vai ver. E aí ele foi também mais um aprendizado de vida, que vale para quê? Isso não vale assim para a gente contar e ficar admirado, vale para nós. Né? Vale para nós, como também outras sessões. O Centro Espírita lá de Uberaba, o início do Centro Espírita do Chico Xavier, era uma sala, a sala de passe deles, era uma sala que cabiam 6 médiuns e davam passes de 8 a 10 pessoas no máximo. E às vezes a gente está lá com a nossa casa, lá, né, já foi ampliada, e diz, isso aqui já está... É assim, deixa assim. Mas o que ocorria naquelas câmaras de passe, nas salas de passe? Muitas, no momento que começava o relaxamento, que vinha o orador para dar uma mensagem, de dar uma palestra, era um momento que muitas entidades, muitas equipes espirituais da área de saúde aproveitavam o ectoplasma, ou a boa intenção da maioria daqueles que estavam presentes, para realizar muitas cirurgias, intervenção no campo mental, né? Pessoas que entravam ali contrariadas com a vida, nem pensar em perdoar e se auto-perdoar por problemas de turbulência, pessoas que estavam planejando suicídio e dizem assim, olha, eu vou ainda... Aí foram recomendadas a buscar o Centro Espírita, e a partir dali mudaram a sua vida, ou se aliviaram de dores, ou despertaram para uma mudança de comportamento. Um simples local de paz. Isso aconteceu também já na nossa casa várias vezes, mas poucas vezes a gente acredita nesses momentos. Aí, quando se diz lá para os médios, quando entrar em processo já de concentração, de doação, se não estiver bem, não é não ir na casa. Humildemente, conforme for, pede ajuda, mas vai na casa, não fica em casa com os obsessores. Tem um desconforto, eu tenho certeza que vão sair da casa aliviados. Isso eu dou assim, experiência de... Não é naquela casa, na outra que trabalhava, de mais de 20 anos, muito mais de 20 anos de achar e ter a certeza de que é assim que se dá. O dia nosso de trabalho não é um dia, né, festivo, não é um dia que a espiritualidade está vibrando conosco. Nós estamos carregando uma série de situações. Tem os opositores, tem aqueles enfermos, e tem também a inspiração do alto que vai se utilizar, mas ela tem que se utilizar dos canais fluídicos do corpo físico. Nem por isso eles vão dar assim agora a vida do Chico Xavier, se ele vai botar lá, e de muitos outros médios luminares do espiritismo. Pergunte para eles o que foi a vida deles. Espiritualmente se sentindo assim, fiz pouco, muito menos do que eu poderia ter feito. E mesmo assim recebe o seu alívio. E aí, nessa questão, gostaria de dar só um testemunho aqui, que isso aí está registrado no plano espiritual. O Bezerra de Menezes, que é uma referência espiritual do espiritismo no Brasil, principalmente, ele desencarnou em 1900. Em 1950, houve lá num local intermediário superior do plano espiritual uma homenagem a ele. Veja só, né? A gente
faz aniversário aqui do nascimento, lá no plano espiritual, 50 anos do retorno de Bezerra de Menezes. Foi feita uma festa para ele. Festa, não dizer lá, nos moldes, uma homenagem e discursos, né? E orações, e aí se apresenta mensageira da Maria de Nazaré, aqui ela foi convidada, lógico, né? Não se fez presente e mandou a Celina, que era muito próxima e foi mentora, ajudou, auxiliou muito o Bezerra de Menezes, um espírito crístico, né? Celina. E a Celina traz, na mensagem dela, uma recomendação de Maria de Nazaré, dizendo que o Bezerra de Menezes, com esses 50 anos de atividade dele para a doutrina, do Evangelho, do Cristo, e isso, aquilo, que trazia um convite para que ele ascendesse espiritualmente, fosse designado a uma atividade espiritual num mundo superior. Queria coordenar uma atividade lá. E ele, muito constrangido, o Bezerra, pede encarecidamente que a Celina converse com a Maria de Nazaré e de que ele ia declinar o convite, que ele achava que o Brasil tem uma grande missão para o futuro próximo, e que isso, que aquilo, e fez as menções. E a Celina disse assim, olha, não sei, ela foi muito determinada que eu passasse esse convite, e diz que isso é o desejo do Senhor, Jesus. Aí vai a Celina, lá, aí eu vou fazer um outro parênteses, isso foi em 1950, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o período do colapso espiritual na nossa crosta terrestre, foi assim o ponto final, 1945-46, que o mundo da luz decidiu que a Terra não ia mais servir para esse tipo de atividade, que é reencarnação, que tenha um propósito único de deixar a vida levar daquele jeito ali, e que deu com Hitler e seus comparsas todos terem levado aquela quase que autodestruição. E foi ali que nós tivemos aquele chamado lá que em 1969 teria Chico Xavier relatado uma reunião espiritual, e que houve depois, posteriormente, o fim da Guerra Fria, o leste europeu, toda aquela situação de transformação, e o chamamento final foi exatamente nessa fase de 1950. E que aí a Maria de Nazaré, olha, não é mais, ô Bezerra, tão necessária a tua presença, nós precisamos de ti num plano superior. E ele, mesmo assim, pede para acompanhar, porque ele sabia dos desafios da própria Terra, e o Brasil tendo uma importância muito forte nessa nova concepção espiritual. Se sabe ainda que está reservado ao Brasil, nós vamos passar por um período de depuração aí, e que, sob o ponto de vista espiritual, é o local da Terra, a escola planetária, Terra, onde pode florescer muito mais o cristianismo sob a concepção essa do Evangelho, que aí é o Consolador, através de uma das ferramentas seria o próprio Espiritismo, não necessariamente espírita kardecista dessa forma, mas sim um estado de consciência superior voltado para a atividade benevolente, servir, ser bom, isso. Agora não importa, pode ser lá, vai ser o evangélico, vai ser o judeu, vai ser o católico, seja quem for. Mas há uma concepção que se sabe que a pessoa, quanto mais se eleva o estado de consciência, mais se desvincula do fanatismo religioso. Então, mesmo os seguidores da doutrina espírita, que muitos às vezes levam para um lado mais de fanatismo, né? Às vezes até a concepção kardecista tem que ser assim, porque está lá no Kardec, se eu não está no Kardec eu não vou, não tem assim o pensamento mais amplo de procurar entender a coisa com um sentido universal. Esses também ficam pelo caminho. E esses também ficam, muitas vezes, naquela questão, achando que o importante é isso, então, lá na hora do passe, eu tenho que fazer isso,
tem que ser aquilo, tem que pensar tal coisa, eu tenho que estar com a meia branca, eu tenho que estar com a coisa, se eu não tiver de branco, eu estou... O nível mental da pessoa é que tem que estar conectado com o alto, e não o físico. É lógico, se, por habitualidade, o nosso nível mental está em conexão com o superior, há uma tendência do plano nosso imediato físico ser mais organizado. Isso não tem como fugir. A pessoa que mentalmente está em ascensão, está em conexão superior, ele tem uma tendência muito forte de regrar a sua alimentação, a sua vestimenta, a organização material do seu meio vai ser mais organizado. Eu não posso inverter os valores. Então, estou dando assim, esse contato que teve o Jacó com aqueles espíritos luminares em relação a nós, que todos eles, ali, olha, isso aí lá na década de 40, são espíritos que tiveram uma passagem pela Terra grandiosa e, para a doutrina, sublimes, né? Porque tiveram um serviço voltado ao intelecto, ao mundo intelectual, alguns passando até livros que foram publicados, oradores, atividade social nos seus centros, todos ligados a centros espíritas que tiveram sequência depois de desencarnados, e ainda são obras quase que se perpetuaram, que continuam nos seus meios, lá em Matão, quando está ali colocando a questão do Guilherme Ribeiro, ele lá tem até hoje atividade na época que ele frequentava. E no plano espiritual, ele estava atuando, está ali no texto, atuando no plano espiritual da cidade de Matão. Então, quando ele diz assim, onde é que nós vamos ser atraídos? Provavelmente na cidade onde nós estamos inseridos. Agora, não necessariamente onde nasceu, em geral, onde tem há uma interseção sobre o plano espiritual dos espíritos envolvidos e dos fatos que nos ligaram a esse local. E aí é que a gente vai ser atraído nesse plano espiritual, mais organizado ou mais desorganizado. Então, existem os duplos. Sempre nós vamos ver vários duplos, que são as colônias espirituais, isso aí tudo é nível mental, mas é onde nós atuamos, tudo que nós estamos vendo hoje aqui é nível mental. Temos uma parede, foi o cimento, foi o tijolo, ele começou no nível mental. Quem desenvolveu a tecnologia começou no pensamento, e esse pensamento ele está interligado do seu ponto de vista espiritual, porque são ideias que vão fluir pensamento a pensamento, a aglutinar matéria, energia, para formalizar o que a gente chama de mundo material. O plano espiritual é a mesma coisa, mas não é com estralo de dedos. Não é simplesmente faça-se a matéria de tal forma que tudo. Existe o fluido universal. Isso está lá no Livro dos Espíritos. O fluido universal está presente em todo o universo. Nós, como uma luz individual, um pedaço de Deus, vós sois Deus, nós somos uma luz eterna. Nós temos o fluido individual, que pelo pensamento nós podemos inserir a nossa luz no fluido universal, aspirando, projetando. É isso que a gente faz com o nosso pensamento. Somos o que pensamos. A nossa inserção no fluido cósmico universal. E ela é indestrutível. O nosso espírito não vai ser destruído jamais. Ele pode se utilizar de uma forma tão desorganizada do fluido universal que ele pode se degradar. E a degradação vai se dar como? Com a persistência em atitudes equivocadas. Está lá no livro Ação e Reação, lembram lá uma passagem que tem um espírito que ficou quase 1000 anos se utilizando de encarnações, toda a prática dele assim, voltada. A gente está falando bem no início, antes da aula, da lei da vantagem. Né? Esse não é só a lei da vantagem, a lei sabe, a índole criminosa? Um espírito que encarnava e
manipulava pessoas, praticava crimes e foi levando, desencarnava e ia se juntando a outros espíritos e tendo experiências encarnatórias e no plano espiritual seguindo essa degradação moral quase que absoluta. Chegado lá adiante, aí o relato é dado quase 1000 anos, vamos supor que seja 800, 900 anos, e ele inviabilizou o corpo espiritual dele, o molde, o modelo organizador biológico, e não podia reencarnar de uma forma rígida aqui na Terra. Mas também não podia ficar no plano espiritual, porque ele tinha praticado tantas maldades com alguns comparsas dele, principalmente uma companheira dele, vamos dizer, entre aspas, uma parceira dele de crimes, né? Que boa parte dessa trajetória toda. E ele não podia reencarnar com a degradação do corpo espiritual. E se ele ficasse lá, ele seria perseguido, capturado e levado até a ser dizimado como um ovoide. E o que fez o mundo da luz? Que é a lei do amor, o plano espiritual, o universo é perfeito. Para dar oportunidade a esse espírito de reencarnar com dificuldades, ele foi psiquicamente isolado e reencarnou filho dessa companheira dele, ela já com problemas de deficiência e tal, foi engravidada, aí fruto até de estupro e tal, veja só, a degradação moral até se aproxima muito. E aí ele reencarna um espírito completamente vegetativo, mas para seguir uma trajetória de recuperação espiritual, psiquicamente ele foi isolado. Olha o que é o isolamento psíquico dele. As antenas psíquicas, o espírito dele, não puderam ser, durante aquela encarnação, captadas pelo plano espiritual inferior, porque senão vinham os obsessores. Lembra do Tomás Torquemada, aquele da história que a gente contou lá, mais ou menos aquilo ali. Não tomaram essa providência com Tomás de Torquemada, e aí a sucuri, que ela foi inspirada e devorou a criança, que também tinha uma degradação horrível, a criança e tal. E aí, numa outra experiência, que ele tinha sido aprisionado lá embaixo, aí tem toda aquela história que o Inácio, né, relata lá, que ele é depois capturado lá embaixo e aí resgatado, e aí deram um salto quântico nele para ele reencarnar num local que não pudesse ser captado psiquicamente. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, só que aí ele foi com um salto quântico, saiu da atuação psíquica daquele plano espiritual inferior e reencarnou, provavelmente, lá no Oriente. E esse não, esse reencarnação e reação contra uma série de situações. Reencarna psiquicamente numa cápsula, que ele não tinha conexão com o plano espiritual inferior. E aí é uma que vale para nós de ver assim, o que é o plano espiritual inferior, o mundo dos obsessores, a atuação dos espíritos, né, que possam atuar sobre nós, e é o que acontece dentro de um centro espírita. Vamos supor que esse espírito fosse atendido lá numa sessão nossa, lá numa reunião de limpeza, de desobsessão. Poderia até, conforme for, se houvesse a condição de esse espírito ser resgatado, o que vai se fazer com esse espírito? Ele tem que reencarnar. Daqui um pouquinho, quem sabe se é fraterno mesmo, de amor, alguém que esteja numa situação de ter que engravidar, mas que a dificuldade é uma questão kármica e tal, pode ser um espírito desse que venha no ventre ou de um colateral nosso, um familiar nosso, e vem reencarnar. Eu já conheci um caso concreto mesmo, uma coisa que se deu há uns 15 anos atrás, até para mim, que o rapaz já é adolescente. Um espírito que foi atendido, não numa reunião só, foi um processo,
né, que junto com outro familiar autista, e o espírito vinha, se manifestava e era da turma do outro. E aí ele estava interferindo nesse autista. E aí o processo, né, foram algumas semanas de tratamento até que começou a ter uma melhora no encarnado e esse espírito estava assim, estava desligado daquela situação obsessiva e o plano espiritual diz assim, olha, ele aguarda um novo lar. E aí houve um processo depois de desdobramento, coisa que alguém assim, ele está voltando na corrente. E aí o dirigente espiritual e a mulher dele já estava até passando da idade, nem era para ter mais o filho, ele veio, reencarnou, filho de um dos dirigentes daquela corrente. E aí tem alguns problemas, realmente, tudo, mas com muito amor. Olha, eu fiquei impressionado o que é a doação do amor. Esse pai mudou totalmente, já era uma pessoa voltada da doutrina e tal, mas assim, de doação, de saber que aquele ali que estava vindo era assim. E aí foi a prova que a gente tem que ter, aquela coisa de ser espírita só alguns minutos, ou ser bonzinho só em algumas vezes. Eu estava dando um exemplo bem no início, aí teve lá esse da obra que eu estava ali falando, quase que uma afinidade assim, com distância social. Mas esse eu me simpatizei. E aqueles que eu não me simpatizo? Que tem alguns que só de olhar, mais ou menos, já dá uma algeriza. Alguém que vai pedir para nós uma ajuda numa esquina, numa sinaleira, alguns a gente tem uma vontade de dar, outros têm vontade de fechar o vidro na coisa e arrancar o carro. O que é esse chato de novo? O que é isso? Dá uma algeriza. Mas isso serve para nós, porque são espíritos, às vezes até devedores, vinculados a um passado que pode conectar com o nosso, de uma forma direta ou indireta, e que nos dá esse ímpeto de querer reagir. E isso acontece durante as relações nossas na família, nas relações sociais, no meio profissional, num vizinho de lado, um que está ali passando só com o seu cachorrinho, a gente se irrita, não com o cachorro, mas com a pessoa que esse cara quer. Não posso nem olhar para o cara. E aí vai indo. E a gente não para pensar que é essa limpeza mental que a gente tem que fazer. Não é ruim sentir isso. Pior é sentir e não tomar providência para querer mudar aquele campo mental. Então, vale o exercício, esse exercício psíquico, respiratório, de meditação, de assim, eu não posso sentir ter esse ímpeto quanto com esse. É fácil ser bom para aquele que a gente simpatiza. Difícil é tentar ser uma pessoa melhor com aquele que nos causa repulsa e ojeriza. E eles estão aí, no nosso meio, em todas as situações. A gente vai numa reunião familiar, uma festa, uma coisa, não posso nem olhar para, não posso ouvir a voz do fulano. Ou até vai indo num crescente, né? Porque às vezes a gente já tem uma antipatia inconsciente e vai indo e não sabe por quê, que aí os fatos vão se dando e aí facilmente a gente desenvolve uma antipatia com essa pessoa, mas na realidade não, a gente só despertou lá um passado. Que pode ser uma ligação com o próprio espírito ou a situação que ele esteja vivenciando que nos desperta um passado doloroso para nós. Nós é que fomos os reprovados no passado, não a situação. A gente não se sente culpado gratuitamente por uma coisa que a gente fez, a gente nem se lembra. Agora, onde a gente tem culpa, nos gera uma repulsa com aquele que está à nossa frente. As nossas relações são um espelho que a gente precisa trabalhar. Agora, não é do outro mundo sentir essas coisas, isso faz parte da nossa imperfeição, do nosso aprendizado, faz parte desse exercício para fazer o nosso espírito crescer. Agora, a atitude que a gente tem que tomar é a de interromper. Como diz o Inácio Ferreira, não agravando o karma já está bom. O pior é agravar. O que é agravar? Isso, tem ligação kármica, é passado, não sei. É ligação com o meu passado, não é dele, não importa. Não agrava. Como é que eu posso agravar? Com a minha antipatia, vou querer
agredir, vou querer ofender, vou querer planejar, arquitetar um plano para prejudicar. Detesto esse cara, mas sei onde pegar esse cara, deixa comigo. Aí, quando diz isso, já convoca a turminha toda que não gosta dele do plano espiritual, diz assim, é isso aí, parceiro, de noite a gente conversa. E aí, durante a noite, que a gente já foi dormir envenenado, durante a noite, os inimigos dele se aproveitam e vêm nos dar o plano. No outro dia, a gente acorda. Tive uma ideia melhor ainda. Vou fazer tal coisa. Esse me paga. A gente não sabe nem por que ele paga, porque não fez nada, só está com antipatia. E vai indo. Isso é um processo obsessivo, às vezes, que é simples, com um fundo de passado, e que a gente agrava. Isso aí é agravar o karma. Agravar o karma, sabendo que eu segurando o meu impulso, eu não vou... sabe que não pode andar armado, aí vai andar armado. Aqueles caras que, em um minuto, olha... não é o fato de ter ou não ter a arma, não é por proteção nem nada, vai ter o ímpeto de praticar um ato. Vai ver lá o Chico Xavier, quando visitava os presídios, que perguntava o que tu mais visse lá dentro, achando assim, vai descrever. Não, vou seguindo lá, o que eu mais vejo são mães, tanto das vítimas, daqueles que praticaram os atos que estão lá dentro, os homicidas, como as mães dos próprios homicidas, quer dizer, das vítimas dos homicidas, as mães, veja só que a figura da mãe, ele diz que pouco viu dos pais. A mãe querendo inspirar o filho ao perdão de quem ele tenha cometido, e mães das vítimas realizando, trazendo a mensagem de perdão dos seus próprios filhos. O que ele mais viu, ele vê assim, a importância da figura maternal. Os pais já são, não é só durante a encarnação, são mais os homens, são mais frios, mais calculistas, mais racionais. A mãe tem, por natureza, um espírito mais amoroso e tem essa necessidade de querer apaziguar as coisas. Instinto. Agora, é da vida. É assim, relatando o que o Chico Xavier dizia. O que eu mais vi não foram espíritos de paz aqui, não. O que eu vejo lá, mães dos dois lados, das vítimas e dos homicidas, querendo inspirar a um perdão, que é o que liberta, né? O que liberta não vai ser depois ser solto, ou no Brasil, como também se dá, qualquer coisa está solto, ou até lá é uma escola do crime, assim sucessivamente. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. E não vai dar para... 7h58? Não vai dar para nem pensar em nada, né? Então, vamos ficar então no capítulo 12. Alguém quer dizer alguma coisa? É 58 mesmo? Isso faltam 2 minutinhos. Tá. Então, é isso aí, pessoal. A gente tem que refletir essas coisas, pensar muito nas nossas atividades espirituais, paralelo à nossa atividade espiritual, essa necessidade de um momento de oração, de meditação, evangelho no lar, mesmo sozinho. Os bons espíritos, essa situação nossa de saber que a gente convive no dia a dia com essas incursões do plano espiritual inferior, mas a decisão, tudo isso que eu estava falando, acontece isso, a antipatia, a decisão é nossa. Não vai ser um espírito que vai pegar nossa mão para praticar um ato violento, não vai ser um espírito que vai nos levar diretamente a agravar o karma, vai ser a inspiração que eles vão trabalhando. Agora, se a cada dia e momentos desses demais eu tenho já o exercício assim, não, quando acontece isso eu já vou me recolher. Não, vou lá, vou ao banheiro, passar uma mão na cara, água, um banho, vou caminhar, vou sair. Me conheço a ti mesmo. Autoconhecimento. Sei que eu não tenho que me retirar. O que está numa contenda familiar, agora se aproxima aí o final do ano, já passamos por um período difícil esse ano, né, de divisão da sociedade, divisão das famílias. Posso passar um tempinho e não responder tal coisa. Vou ouvir a besteira, mas não vou dizer, mas é besteira que eu acho, que sabe, ele acha que o que eu digo também é besteira, mas então, independente disso, vou ali, lá buscar uma água, busca lá um refrigerante, alguma coisa. Esse tempo é o tempo do autoconhecimento. Eu sei que eu não vou agravar. Agora,
bem que eu estava esperando que ele viesse com esse papo agora. Agora eu vou botar aquela língua e já dá uma coisa, e os espíritos vibram. Agora, esse é o meu, que eu sempre conhecia. Agora eu consegui. E aí vem. Aí o outro também está percebendo. E aí é aquela contenda que vai levar a um agravamento, cara. Agora, chegar lá do outro lado e dizer assim, eu era uma pessoa que eu poderia ter sido bem pior, mas felizmente me dei conta em determinado momento da minha vida que não era negócio. Então, a partir daquele momento, menos se agravaram as coisas e mais bônus, mais pontos positivos se somaram à minha contabilidade psíquica, kármica. E essa contabilidade ela é feita lá adiante. É isso que vai nos abrir as portas. Agora, um detalhezinho, tá? O irmão Jacob era muito vaidoso, de repente até pretensioso, achando que isso. Foi tudo detalhe, aí depois vai se adaptando, mas aí é que fica aquele mérito, o mérito de ter procurado ser uma pessoa boa, depois que teve o contato com o Evangelho de Jesus, se transformou, né? E teve uma concepção real de alguém que tinha a proposta de fazer o bem. Os detalhes ele se saiu mais ou menos mal, e isso que impulsionou a pretensão dele. Mas a contabilidade geral é tão positiva que pode ser recebido como Bezerra de Menezes, né? Irmão Andrade, Vilão Ribeiro, Caibachuca, né? Bittencourt Sampaio depois, e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, nós vamos elevar nosso pensamento em gratidão, como sempre fazemos, é uma obrigação de todos nós agradecer efusivamente ao plano espiritual superior pela oportunidade que nos dão e a gente se dar conta, ao menos em parte, dessas situações ao qual nós podemos procurar ser o que é realmente o que Kardec, através dos espíritos superiores, recebeu. Procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Procurar amanhã ser melhor do que hoje e hoje ser melhor do que ontem. E assim nós vamos trilhando esse caminho de vivência rigorosa do que seja o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Valeu.